Agora nós vamos caminhar aqui para gráfico de autopercepção da exigência do meio. Página 12 do relatório de vocês, aproximadamente, página 70 da apostila. Deem uma olhadinha. Exigência bastante, né, Andréia? 18,05 é bastante. Para qual esfera comportamental, Andréia? Na parte de relacionamentos. É, Então, o isso. influente? É porque assim, o meu é dominante analítico, né? E então, no que diz respeito a relacionamento e pessoas, então é onde eu estou considerando o meu exigido, né? Porque hoje, inclusive, o principal motivo de eu buscar essa formação é justamente por isso. É uma inquietude pessoal em relação a essa situação. E assim, não vou mentir, me assustou muito o meu relatório. Mas você vai ter ferramentas e você vai tendo formas de trabalhar isso. Você Uhum. ter consciência, que é o que a gente está discutindo aqui, é o primeiro passo. Né? No momento que a Uhum. gente abre, a gente começa a ver os indicadores, a gente tem esse choque inicial, né, Andréia? Fala, meu Deus do Sim, céu, 18,05 de exigência do meio isolada para o perfil influente. Como é que eu vou fazer para aumentar, muito provavelmente, né? 18% sim. ali do perfil influente. É Uhum. impossível você se tornar mais relacional? Claro que não. Você vai aprender. Você pode aprender estratégias, você pode desenvolver um PDI, você pode fazer um mentoring, você pode fazer um programa de coaching direcionado para isso e ter o apoio de um profissional que vai orientando você de como é que você maneja, como é que você desenvolve. Comportamentos, gente, são completamente treináveis, completamente treináveis. No seu caso, você vai trabalhar sociabilidade, você vai trabalhar um pouco mais a carisma, persuasão, que é essa esfera da influência. E é treino. À medida que você for treinando e se permitindo, você vai percebendo a diferença que isso vai trazendo para você. Ai, Então, sim, não isso é que eu se espero. assuste, né? Dá aquela assustada assim e fala, pô, aqui isso aqui ficou um pouco alto, pelo que eu estou observando. Mas Uhum. tenha um plano, né? Se você tiver um plano, se você tiver um meio, não tem altura que não seja alcançável. Você tem que ter um meio. Agora, minha pergunta para você, necessidade que o meio tem, que você identificou, que é essa exigência de 18 pontos percentuais a mais aí no seu influente, o que que você faz e por que que você identifica que precisa ter essa influência bem mais alta, Andréia? É, como eu disse, é algo mais assim relacional mesmo, porque isso eu venho observando que tem impactado nas minhas relações, né? Relação familiar, relação afetiva. Bom, no trabalho, já o meu perfil dominante, ele já me atende para que a minha gestão busca e precisa de mim, né? Só que assim, nem tudo é trabalho, né? Eu sou um ser Quase. subjetivo, né? Então, Uhum. assim, antes de eu ter o meu crachá, de eu ter minha posição e meu Uma cargo, tem a Andréia, pessoa. pessoa, mãe, né, companheira. E essa é a parte hoje, assim, que realmente eu vejo que eu preciso tentar aprimorar, melhorar, né? Então, E eu, inclusive, estou disposta a abrir mão até do meu profissional em relação a isso também, né? Então, pegando um pouco o gancho aí da colega anterior, teve a Carla que falou da saúde, né? Que a colega está no caminho inverso, né? Da Tá no dominância. caminho inverso. Vocês Isso, duas têm que trabalhar juntas, vão ser um ótimo case uma exato. para outra. Exato. Então ela está no caminho inverso e eu já ao contrário, porque tem horas que eu me questiono, né? Eu falo, para que ser tão dominante, vamos dizer assim? Tem muitos pontos positivos, como você disse no início, tem bastante. Mas em contrapartida, aos pontos negativos, as variáveis negativas, elas vêm se sobressaindo, né? E o que vem me gerando desconforto. E eu consigo me perceber nesses pontos. Só que, assim, teve uma colega, ou foi você mesma que falou mais cedo, de sozinho é difícil, né? Então, aí tem esse viés aí. E por enquanto eu estou buscando só, né? Mas tô na luta, vamos ver.
Você não precisa, obviamente, eu não sei do seu caso em específico, como é o Uhum, nível de urgência que ele tá, mas você não precisa, por exemplo, abrir mão da sua carreira profissional para você conseguir fazer uma mudança comportamental. Você vai precisar aprender a modular os comportamentos que você apresenta. Se você está no trabalho e no trabalho você precisa ter comportamentos mais dominantes, mais analíticos, mais orientados para entrega, o que você vai ter que fazer? Aprender o momento que saiu do trabalho, você diminuir um pouquinho essa esfera. Isso é treino, Andréia, é treino. Sabe o exercício de tirar o crachá? sim. Literalmente, Uhum, pegue um crachá, você põe e você tire. Aí você tire o crachá e fala, agora, né, eu posso agir com um pouco mais de previsibilidade, de calma. E isso é um exercício difícil demais, porque você entra sim, num padrão comportamental e a gente estabelece esse padrão comportamental na vida. Só que a vida não é só trabalho e a vida não é só os nossos relacionamentos. A vida é sim. quem nós somos integrados. Como é Uhum, que a gente chega na nossa melhor versão usando o que nós temos de bom em cada espaço que a gente frequenta? Essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer. É um exercício de maturidade muito grande, de escolhas, né? No trabalho eu é, tenho que fazer adaptações assim, na minha casa eu preciso fazer adaptações dessa forma. Quando eu tô com os meus filhos, eu tenho que fazer adaptações assim. Então, é um exercício constante de autoconhecimento e de entender como é que você se comporta nas situações. E se você está buscando sozinho, você vai conseguir avançar bastante, mas a hora que você perceber que você chegou no limite, busque ajuda sim. de Uhum, profissionais especializados que vão conseguir te orientar. Nós não vemos, nós não conseguimos ter neutralidade suficiente para ver, às vezes, pequenos ajustes que, se a gente fizer, a gente já consegue ter um resultado legal. Às vezes, nem é uma coisa enorme que a gente tem que fazer, são pequenos ajustes. Se você faz aqueles pequenos ajustes, você fala: olha que resultado legal que deu isso aqui. São estratégias que às vezes você não conhece, que se você trabalhar com algum profissional que conhece, o profissional vai poder indicar, vai poder te ensinar e isso vai melhorar. Então, o dominante analítico, ele tem essa pegada. Se isso não der certo, eu posso até abrir mão de tudo, mas eu preciso que isso aqui seja feito. Isso é o senso de sim. urgência. É, tem que pelo menos Gritando. tentar, Isso, de André, o fato. senso de urgência vem falando, não, tem que funcionar, vai funcionar Uhum, de um jeito ou de outro, mas tem um sim. caminho do meio para você fazer. Até amanhã você já vai ter muitos insights. E Ah, aí que bom. você vai aproveitar para praticar isso, Sim, tá? sim. Maravilha. Muito bom. Obrigada. Imagina, 14%. Meu Deus do céu, Iara. Ô, Iara, 31%. Venho tentando mudar, mas sem sucesso esse dominante. Não, tem jeito, gente. Tem jeito, com planos sustentáveis de mudança, tem jeito. Só que não é miojo que você faz em 3 minutos, entendeu? Sustentação de mudança comportamental exige você entender quais são os seus ganhos secundários com esse comportamento. Ninguém mantém um comportamento que você tá vendo que não é legal sem ganho. Tem ganho. Só que a gente tem que mapear quais são esses ganhos e por que que ele é tão motivador, por que que ele é tão palatável que eu mantenho aquilo ali. Toda vez que a gente está trabalhando comportamento e nós não temos sucesso na mudança do comportamento, a gente precisa observar o que está fazendo, quais são os ganhos secundários existentes que nós temos para manter aquilo ali. Nunca se esqueçam disso. Ninguém mantém um comportamento negativo sem ganho. Ninguém, tá? Bom, vamos lá. Página 70 da apostila, página 12 do relatório, gráfico da autopercepção de exigência do meio. O que que a gente tem aqui? Esse é um dos gráficos centrais do relatório, diz que ele é um norteador para a gente se mover dentro da devolutiva comportamental, tá? O que que ele mostra para gente, esse gráfico? O que que ele traz?
Ele apresenta para gente o comparativo entre o perfil adaptado e o perfil exigido do mapeado dentro das quatro dimensões do DISC. Enquanto o perfil exigido, a torre azul, tá? O perfil exigido é a torre azul, apresenta o percentual mais adequado de cada uma das dimensões para atender às exigências do meio externo, do que o meio está pedindo. O perfil adaptado, que é a torre verde, apresenta o quanto ele já se adaptou em termos percentuais. Então, ele vai mostrando isso para gente, o quanto eu já me adaptei. Então, encontrem o relatório de vocês. Eu vou explicar aqui nos próximos slides como é que a gente interpreta, como é que a gente lê, para vocês irem acompanhando no relatório de vocês e terem uma visibilidade disso também, combinado? Todo mundo encontrou aí no seu relatório, sim ou não? Botem aqui no chat para mim. Vocês encontraram aí no relatório de vocês esse gráfico? Gráfico de autopercepção de exigência do meio? Beleza, todo mundo na mesma página. Então, quando eu olho para esse gráfico, eu tenho que entender que o perfil adaptado é autoimagem, como eu acredito que eu estou, essas torres verdes aqui, ó. Como eu acredito que eu estou. E tem sempre uma legendinha aqui em cima para vocês. Verde, meu perfil em percentual, azul, exigência do meio em percentual. Tá vendo aqui? Sempre tem uma legenda aí no gráfico de vocês. E o perfil exigido é a imagem exigida, como eu acredito que eu deveria estar. Isto não é um feedback, isto é uma interpretação pessoal do que o meio pede de mim. Se é uma pessoa autoexigente como eu, dá até dó a hora que pega esse gráfico. Porque tudo tem que estar mais desenvolvido ou menos desenvolvido, muito menos desenvolvido. Então, vocês olham esses níveis de intensidade quando a gente está observando. E aí, como é que a gente interpreta? Então, eu tenho essa torre verde aqui. Vamos pegar uma torre verde de um lugar. Vamos, imaginar que aqui é uma torre do analítico, com 17,56. O que que isso quer dizer? Em primeiro lugar, que ela é menor que 25%. Isso quer dizer que o mapeado percebe poucos comportamentos ou características dessa dimensão nele mesmo. Então, todas as torres verdes menores que 25% no seu gráfico, quer dizer que você percebe poucos comportamentos seus com esse perfil sendo apresentados no dia a dia. O que mais que ele mostra para gente? Tanto os comportamentos positivos quanto os comportamentos negativos. A pessoa não tem muita visibilidade, muita consciência de que ela apresenta aquilo ali. Quando a gente fala do perfil exigido, o perfil exigido é como eu acredito que eu deveria estar. No caso desse perfil, vocês percebem, ó, que ele está acima de 25%. Olha a linha de corte aqui onde está passando meu mouse. O que que isso quer dizer na prática? Que este é um perfil que ele tem impacto direto nos objetivos da pessoa, nos resultados da pessoa. Ele está aparecendo aqui como um comportamento que deveria desenvolver mais nessa dimensão. Vamos supor que aqui seja o analítico que eu falei para vocês. A pessoa tem 17,56, mas ela acredita que ela deveria ter 32,47, ou seja, ela teria que aumentar os comportamentos positivos do analítico para que ela fosse mais bem-sucedida naquilo que ela está fazendo. E aí, quando a gente está falando do perfil exigido, que é da torre azul, nós estamos falando somente os positivos ou as habilidades comportamentais. Sempre que é para aumentar comportamentos positivos. Nunca é para aumentar as características negativas que eu apresentei no período da manhã para vocês de determinado perfil, né? Toda vez que a gente vê o nosso gráfico azul maior que o verde, não é para eu aumentar as características negativas da análise, por exemplo, é as características positivas. Quando eu vejo aqui o perfil adaptado menor que 25% e o perfil exigido é ainda menor do que o que está disponível para mim, que já não faz parte do perfil geral, por exemplo, esse é um perfil
analítico com 17,56. E o meio está dizendo para essa pessoa que ela precisa diminuir ainda mais esses comportamentos do perfil analítico. O que que isso quer dizer na prática? Que eu posso ter ainda menos comportamentos dessa dimensão. E que provavelmente essa dimensão não tem impacto no meu desenvolvimento comportamental. Eu não tenho que ficar focada nela. Toda vez que é é para aumentar comportamentos positivos. Toda vez que é para diminuir comportamentos negativos, tá? Então, se eu tô vendo essa torre azul menor que a torre verde, quer dizer que eu tenho que minimizar comportamentos negativos daquela esfera comportamental. Isso é o que quer dizer na prática, tá? Se a esfera comportamental, ela já é uma esfera comportamental menor que 25% e a torre está ainda menor do exigido, quer dizer que aquele perfil, ele nem tem muito impacto no que eu estou desenvolvendo, no que eu estou esperando. E eu posso minimizar esses comportamentos e não ficar preocupada em desenvolver os comportamentos positivos que este perfil apresenta, ok? Quais são as outras situações que eu tenho? O perfil adaptado é maior que 25%. O que que isso quer dizer? As torres azuis de vocês maior que 25%, as torres verdes de vocês maiores que 25%. Isso quer dizer que vocês enxergam muitos comportamentos ou características nessa dimensão em si mesmos, tanto positivas quanto negativas. Quanto maior a torre, se for acima de 25%, são comportamentos que vocês reconhecem em vocês, tanto os negativos quanto os positivos. O perfil exigido é menor, 14,23. Então, o que que ele está dizendo para a gente? Que eu deveria reduzir ou eliminar comportamentos negativos nessa dimensão. Ou que eu não estou aproveitando comportamentos positivos ou habilidades dessa dimensão. Eu tenho essas duas possibilidades. Quando eu olho essas possibilidades, eu faço a checagem disso no mapa de desempenho comportamental. A gente vai avaliando. Então, o que que eu posso observar aqui? Né? Quando eu enxergo muitos comportamentos ou características dessa dimensão que entra no meu perfil geral, e aí eu tenho um perfil exigido, de repente, um gráfico azul aí, que é a exigência do meio maior do que a minha torre verde, que já é acima de 25%, isso quer dizer que eu preciso aumentar ainda mais os comportamentos positivos dessa dimensão. E que essa dimensão ela tem um alto impacto no meu desenvolvimento comportamental. Então, essa é a leitura. Então, para fechar aqui para vocês, para ficar claro, olha aqui. Esse mapeado é um perfil dominante e influente. As torres verdes dele são as maiores de dominância e de influência. Quais são os dois estilos comportamentais menores que 25%? O estável e o analítico. Então, para a dominância e para a influência, que são os perfis maiores que 25%, tem aqui a necessidade de diminuir características negativas. As torres azuis estão menores que as torres verdes. Isso significa que eu preciso diminuir as minhas características negativas que eu apresento daquele perfil. Dari, quais são? Aquelas que eu mostrei para vocês lá no início da formação dos dominantes, dos influentes. Quando eu venho para os dois perfis que não fazem parte do meu perfil geral, que é o estável e é o analítico, e eu tenho uma torre azul maior do que a torre verde, o que que ele está dizendo para mim? Que eu preciso desenvolver comportamentos positivos daquele perfil, que eu preciso aprender comportamentos importantes e positivos daquele perfil. Então, vocês olhem o gráfico de vocês e identifiquem torres azuis menores que verdes e torres azuis maiores que verdes. As torres azuis menores que as verdes, setinha para baixo, sinal de negativo em cima, que é para você diminuir os comportamentos negativos que você apresenta daquela esfera. Torres azuis maiores que as verdes, você vai fazer uma setinha para cima
com um sinal de positivo. Você vai desenvolver os comportamentos positivos daquele perfil comportamental. Então, é essa a leitura do gráfico. Digo, Hanna, O meu tá invertido em como relação é a que esse. tá? Por exemplo, aqui eu tenho com alta dominância o estável influente. O estável, a barrinha verde está com 35, vou arredondar, 36, e o influente está com 32. Aí, vou pegar o estável. O estável está 36, e aí ele requer que eu tenha 25,5. Tem 11 Então, pontos de diferença aí. é, aí nesse caso eu tenho, pode ser que aqui seriam os pontos que eu preciso melhorar ou que eu tenho que transpor. Não sei se eu consegui explicar. Eu Isso tenho quer que. dizer, Hanna, que você precisa diminuir os comportamentos negativos da estabilidade. Então, você vai Uhum. fazer uma seta para baixo aí em cima e vai colocar o sinal negativo em cima. O que que Dela e da significa influência. esse gráfico? O do estabilidade que você me falou é isso, porque você me falou os números, eu já imaginei aqui. Diminuir as características negativas de estabilidade que você carrega. Daí eu não sei que características negativas de estabilidade eu carrego. Depois você olha lá na apostila, tem lá nas páginas da apostila quais são as características negativas dos quatro tipos comportamentais. Certo. Tem tudo lá para vocês. E no relatório também vai ter possíveis pontos de melhoria para autoavaliação, que depois a gente vai abordar isso e vai olhar, você vai ver quais são os pontos que precisam ser melhorados. Já sai no próprio relatório sai um PDI para vocês, gente, um PDI comportamental. Tem neste relatório um PDI comportamental para vocês, na página chamada Possíveis Pontos de Melhoria, né? Quem quer se desenvolver, comece por aí. Então você vai fazer o seguinte: seta para baixo, diminuir características negativas, o Han. Joia, E do obrigada. influente, quanto que é o percentual? 31,5. E aí, reduzir para 22,6. Também. 31,5, 22,6, 9 pontos aproximados aí de mudança. Uhum. Também é alto. Então, o que Uhum. que isso quer dizer? Diminuir características negativas do perfil, tá? Certo. Para Tá. Olha, e sempre tem duas abordagens, você vai ver mais pra frente. Aqui a gente sabe que é características negativas porque a gente tá falando só disso, mas pode ser que você esteja com subaproveitamento de habilidades. O que que é subaproveitamento de habilidades? As habilidades que você tem não são utilizadas no que você faz. Então ficam sendo Uhum. exigidas novas habilidades sem uso daquelas que você tem. Essa é uma das principais fontes de desmotivação. Eu trabalharia É, com essa hipótese para você pelo contexto que você me trouxe anteriormente, entendeu? Fazendo a eu também sinto validação dessa disso dentro forma. do relatório. Eu Você sinto dessa sente forma. isso? Uhum. Então são coisas Ai. para gente analisar, tá? Uhum. Certo. Então, quando eu olho isso, essas diferenças, elas geram para mim um gráfico chamado indicador, na verdade, chamado autopercepção de exigência do meio. Tem aí no relatório de vocês, tem aí na apostila também, a autopercepção de exigência do meio é a soma de todas as mudanças que eu preciso fazer, a diferença entre os perfis, né? E ela gera para mim aqui, ela retrata a percepção que eu tenho, que você como mapeado tem, do quanto que as pessoas do seu convívio estão exigindo que você mude para apresentar um melhor desempenho. Então, uma autoexigência do meio alta ou muito alta indica uma maior exigência do meio externo, e isso pode provocar muita desmotivação, estresse, queda de energia, pode apontar para uma necessidade de um plano de ação com desenvolvimento comportamental, mudanças estratégicas. Às vezes, em determinados casos, até realocação de carreira, gente, pode acontecer. Porque pode ser a pessoa certa fazendo a coisa errada. E aí você começa a ver assim que tá destoando demais. Um AEM alto, ele também pode revelar pra gente uma autocrítica
ou uma autoexigência acentuada do mapeado, né? Ele desce o sarrafo nele mesmo ali e puxa a régua lá para cima. Como é que a gente vai fazer o comparativo? Depois, lá no feedback, a gente faz o comparativo, porque tem a autoexigência do meio e tem o feedback real das participações. Às vezes, não é nada daquilo que aquela pessoa estava pensando. A pessoa estava pensando uma coisa e era outra, um pouquinho diferente, um pouquinho mais equilibrada. Quando a gente vê, por exemplo, um AM normal, esse aqui tá normal alto, mas vocês devem ter aí um AM normal. Ele pode estar apenas exigindo pequenos ajustes de melhoria, né? Alguns ajustes finos, a pessoa já entra em performance. Quando nós temos um AM baixo, então uma autopercepção de exigência do meio baixa, isso indica que a função ou a atividade do mapeado está mais adequada ao perfil, ele está congruente com o perfil, né? E de fato, quanto mais baixo a AM, mais confortável e congruente o mapeado está na posição dele. Só que é preciso a gente também entender se o perfil não é o tipo que precisa de desafios constantes, de visualizar claramente cenários de crescimento para se sentir realizado. Porque às vezes a gente fica com a meta de deixar o AM baixinho. Aí é uma pessoa movida a desafios, que quer ter um cenário de crescimento, que quer fazer as coisas de uma maneira diferente. Essa pessoa vai estar com a EM alto, ela vai estar numa situação de desconforto. Ninguém cresce confortavelmente sentando, tomando uma aguinha de coco na praia, não ocorre isso. Né? A pessoa normalmente, profissionalmente, está dentro de situações que vão desafiá-las, tá? Já já eu vou liberar vocês para o intervalo, só vou terminar esse AEM com vocês. Então, o AEM é a percepção do mapeado sobre o que e quanto ele acredita que precisa mudar para apresentar um desempenho melhor. Quantos por cento de mudança ele precisa fazer? E essa autopercepção de exigência do meio externo, quando a gente olha para ela está relacionada ao quê? Quem é o meio, né? Quem é a exigência do meio? Pessoas do convívio pessoal e profissional, principalmente líderes diretos, quando a gente fala de ambiente profissional. Ela está muito correlacionada com a função, com as atividades das pessoas e com os objetivos e o momento atual que essa pessoa está vivenciando. Quanto maior o AEM, maior será o esforço para a pessoa se adaptar. Então, o AEM de normal para normal alto e dali para diante até extremamente alto já é algo que a gente tem que ter muita atenção. Maior esforço de adaptação. Pode, a cara da Ohana só vai fazendo. Eu não preciso falar com as pessoas. Eu vejo as carinhas de vocês, eu interpreto as faces. A Ohana. O Deu uma meu tá alto. entortadinha para direita, né, Ohana? Deu aquela leve É. entortadinha para direita. Então, eu tô olhando aqui, o meu tá alto. Pode provocar ou estar relacionado com queda de energia, com estresse, indica a necessidade de um PDIC. PDIC é Plano de Desenvolvimento Individual Comportamental. Ele é indicativo de mudanças estratégicas ou até mesmo de uma realocação. Pode revelar também uma autocrítica, uma autoexigência assim acentuada do mapeado. São coisas que a gente tem que investigar. E quanto menor o AEM, menor será o esforço da pessoa para se adaptar, porque ela está mais próxima da congruência. Indica a necessidade de pequenos ajustes e que provavelmente o perfil está mais adequado à função, mas pode provocar desmotivação se for uma pessoa orientada para desafios. A pessoa fala: ai, que tédio, tudo está funcionando tão bem que eu não sou nem um pouquinho desafiada a fazer nada diferente. Então a gente tem que ficar atento. Qual é o perfil que a gente está interpretando e como é que aquela pessoa é motivada, tá? Perguntas, dúvidas? Todas, né? Pela carinha de vocês, todas. Eu tava sem nenhuma, Muitas. agora eu cheguei nessa parte, eu tô com todas. O analítico tem essa tendência de exigir muito de si? Sim, Jéssica, o analítico, ele é um perfil que ele tem um chicotinho próprio, né? Ninguém nem precisa chamar a atenção dele, ele mesmo tá ali, ó,
né, trazendo esse nível de exigência. Então, o analítico ele tem uma tendência a exigir muito de si. E isso está muito ligado também a um sabotador, né, que pode estar ativo ali, que é o crítico. Se aquele sabotador crítico ele está latente, aquele sabotador mais controlador, latente, os dois perfis do DISC mais controladores são os analíticos e os dominantes. Esses são os dois perfis mais controladores, tá? No DISC. Quando a gente fala dos analíticos, eles querem controlar porque eles querem efetivamente dominar a qualidade da tarefa, garantir que aquilo vai ser entregue com excelência. Então, o analítico ele exerce o controle por garantia de qualidade e o dominante ele exerce o controle por status. Então, nós temos dois perfis que operam diferentemente, está conectado aos motivadores, mas são os dois perfis mais controladores do DISC, os dominantes e os analíticos. Não é pessoal, tá, gente? Eu carrego essa beleza e essa dor em mim também. Mas só para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, que é legal para compor a informação para vocês, tá? Índice de flexibilidade isolada. IFI dos gráficos é índice de flexibilidade isolada, Lili, que é o que eu expliquei lá no comecinho dessa sequência, tá bom? Diferente, Jéssica, vocês vão se surpreender muito. Nunca mais vocês vão olhar o outro humaninho da mesma forma que vocês olhavam antes, sabendo o que vocês sabem agora, né? Vocês vão olhar, eles vão vir e vão falar: Nossa, o que que eu tô vendo aqui? Deixa eu ir um pouquinho mais profundo. Eu sei que agora eu não tô gostando disso, mas deixa eu olhar com um pouquinho mais de calma. Como é que eu vou trabalhar isso? Tô em choque ainda. Que meu influente está sumindo. Não tá sumindo, não, Yara. Tá aí. Você deve ter só deixado ele dormir um pouquinho. Depois olha esse gráfico para onde esse influente está indo. Você deu uma adormecida no bichinho. Queridos, sem dúvidas, então vamos fazer um coffee. Muito cansados? Como é que tá a nossa energia? Muito cansados? Vão aguentar essa última 1 horinha e meia? De 0 a 10, sobrou quanto de energia aí? Botem no chat para mim, Anota. que eu tô com dó de vocês. Então, firme e forte aqui. Flávia, eu tô Ah, orgulhosa de vocês, ó. Vocês estão no tô nível de energia altíssimo ainda. quietinha para guardar energia. Tá muito bom. Essa é uma sábia, porque hoje, depois daqui, eu tenho que chegar em casa e sentar. A minha bebê vai falar comigo e eu vou falar com ela. Vamos conversar por desenho. Linguagem de Libras, é isso aí. Gente, daqui a pouco a gente está de volta. Obrigada. É isso aí. Então, ó, 15h57, 4h20 de volta. Aproveitem. Nossa, quem tem mentoria à noite, socorro, Dani Moraes, que Deus te ajude, minha filha. Bom cafezinho para vocês, 16h20, a gente volta para nossa reta final de hoje, galerinha.